recém-nascido que está aqui na igreja, até a pessoa mais anciã que aqui está, porta consigo no coração algum desejo ou vários desejos. E ao longo da nossa vida, nós vamos perceber isto. Nós tínhamos, quando crianças, determinados desejos, depois como adolescentes, determinados desejos, como adultos e por aí vai. Alguns dos desejos nós realizamos, graças a Deus por isso. Outros desejos permanecerão para sempre como desejo. Nós não vamos alcançá-los, não vamos realizá-los. Quando isto aqui acontece, alguém poderia se levantar e dizer: mas isto é injusto. Como é que o desejo que aparece no meu coração, ele não pode ser realizado? Isto parece uma injustiça ou, em outros casos, alguma brincadeira, até de mau gosto, por assim dizer. Mas o desejo que todos nós portamos no coração, no fundo, revelam um outro desejo. O que queremos refletir hoje é o desejo do desejo. E por quê? Todas as vezes que um desejo nasce, no final das contas, uma vez realizado, aquilo que nós queríamos não era o objeto em si, mas o que aquele objeto poderia me proporcionar. Portanto, é uma abertura para aquilo que é transcendente. Talvez alguém diga: não, gostaria de ter um veículo automotor, um carro, e a pessoa alcança o carro. Mas aí você pergunta: e por que você queria ter um carro? Ah, porque eu queria levar a minha família para passear, porque eu gostaria de servir a comunidade, porque eu gostaria de chegar no trabalho no horário mais adequado. O que se espera com o objeto é o que está por trás dele. Portanto, o desejo do desejo. É aqui que o nosso chamado, como cristãos, é observar. Ou seja, somos chamados a observar no nosso coração, para onde os desejos nos levam. Por quê? Porque toda vez que você realizar um desejo, e se ele não é aberto para o infinito, se ele não é aberto em direção a Deus, o seu desejo se torna um desastre. E a sua vida se torna desastrosa, porque você quererá passar de desejo em desejo. E aí, nesta busca insaciável por desejo, ou para a realização dos desejos, você nunca conseguirá assentar o seu coração. Portanto, deve haver um fundamento em todos os desejos, e é este fundamento pelo qual nós cristãos descobrimos a presença de Deus, o Senhor que vem ao nosso encontro, e aqui se abre, e vem ao nosso encontro e que ilumina tudo aquilo que na nossa vida é chamado a ser iluminado, ou seja, ilumina a vida inteira. Esse é o conceito. E aqui nós vamos observar de dois modos, não? O primeiro modo que a gente observa é um pouco o desejo divino. Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, perfeito, se coloca diante da samaritana e expõe para ela aquilo que ele precisava naquele momento. Tenho sede. De alguma forma, ao dizer tenho sede para a samaritana, Jesus toma para si a atenção dela e coloca a samaritana numa linha de serviço. Se o seu desejo é comunicado, quando você diz aquilo que você pensa, precisa, deseja para alguém, é a oportunidade que nós temos de manifestar também a quebra da nossa mediocridade e colocar-nos a serviço dos irmãos. E assim o fez Jesus. Ou seja, ao chamar ou dizer à samaritana que tinha sede,
ele quebra desta mulher, despedaça o seu egoísmo, a sua solidão, e se coloca dentro de uma relação com ela. Obviamente que a sede de Cristo é o objeto pelo qual ele revelará do coração da samaritana qual era a sede dela, que é a sede de todos nós. Mas esse primeiro aspecto aqui é importante, porque revelar o nosso desejo para alguém significa fazer com que os irmãos sejam coparticipantes da realização dele. Como Deus em Cristo quer que nós participemos da vida com ele, a relação com ele. Veja, que ser cristão não é, repito, eu vou repetir isso enquanto eu estiver aqui até o meu último dia de pároco. Ou seja, não é cumprir regrinhas. Ser cristão é se relacionar com Deus. E Deus se faz, por assim dizer, necessitado desta relação, ainda que ele não precise. Ele chama você a participar do desejo dele. É o que Jesus faz com a samaritana. Portanto, este primeiro aspecto do desejo humano é este, não? O desejo de participar da relação com o Senhor, e Deus se coloca nisto. Ele abre esta possibilidade para cada um de nós, de participar desta relação. Obviamente que o diálogo que o Senhor vai tendo com a samaritana, muito comovente, vai dizer para ela: se você soubesse quem é que te pede de beber, você pediria para ele a água, ele te daria uma água que você nunca mais ia ter sede. Que é o nosso desejo? Todos nós aqui queremos ser de alguma forma saciados, queremos viver na plenitude, queremos viver a satisfação das realidades que estão ao nosso entorno. E isso ninguém esconde de ninguém. E Jesus Cristo vai falar exatamente isso para a samaritana: eu posso dar para você esta água, você nunca mais terá sede. E depois vai dizer o que ela se tornará a partir disso, como uma fonte que jorra para a vida eterna, que é aquilo que se espera de cada um de nós, nos tornarmos também esta fonte que jorra para a eternidade. E já explicaremos isso. Observe que o desejo do coração da samaritana, que é o desejo do nosso coração, só pode ser satisfeito no encontro com Cristo, e não o contrário. E aqui abro esta, por assim dizer, esta sala da nossa espiritualidade atual, em que as pessoas imaginam que alcançando determinadas coisas, então poderão ser mais felizes e servir a Deus melhor. Como exemplo, podemos encontrar no Evangelho de hoje algo que particularmente nós vemos por aí. Muitas pessoas às vezes ficam desesperadas por encontrar alguém, né? Existe uma pandemia de solteirice na sociedade e as pessoas querem encontrar alguém, sempre com uma ideia: mas se eu encontrar alguém, eu vou ser feliz. Mas se eu encontrar alguém, então a minha vida vai se resolver. Mas se eu encontrar alguém, então agora eu vou passar a servir a Deus melhor. Esse caminho é errado. E por quê? Porque é Deus quem ilumina as nossas relações. Não somos nós que encontramos alguma coisa, passamos a ser iluminados. Não é assim. Então, esta ideia de que, mas se eu encontrar isso, ou se eu fizer isso, agora eu vou servir a Deus melhor, é um grandíssimo erro. O Senhor se coloca diante de nós e nos oferece luzes necessárias, todas elas. Ele não nega nada, absolutamente. Somos nós que queremos inventar coisas. E por assim dizer, a gente não vai saber o que aconteceu com a samaritana. Essa samaritana aqui, ela já teve 5 maridos, aquele que estava com ela não era marido dela. Ou seja, a busca por ter alguém que a satisfizesse, não em outros sentidos, mas sobretudo no sentido de uma companhia, no sentido de alguém que esteja ao lado para dar sentido à vida. E não precisamos ir longe, não, basta ouvir meia hora de música sertaneja que você vai entender o que eu estou falando. As pessoas estão buscando isso, mas quem é que ilumina tudo é Cristo. Então o seu relacionamento com o seu esposo ou com a sua esposa,
ele só será um relacionamento satisfeito, realizado, se iluminado por Cristo e não o contrário. Não é o vosso relacionamento que ilumina a vossa vida com Cristo. É a vida com Cristo que ilumina o seu relacionamento. É o encontro com Cristo que ilumina o seu ser pai, o seu ser mãe, o seu ser estudante, o seu ser trabalhador, o seu ser qualquer coisa. É Cristo que ilumina. Por isso que os nossos desejos não são bobos, porque eles se abrem para uma perspectiva muito maior. É o desejo do desejo. O nosso erro é quando caímos pensando que os desejos realizarão as coisas. Não. É Cristo quem realiza. O seu desejo, ele chamado a estar com o Senhor, ser iluminado por Cristo, agora ele também se torna uma fonte. E por que se torna esta fonte? Porque a partir do momento que nós vemos as maravilhas que Deus faz por nós, nós também passamos a comunicá-la, que foi exatamente o que esta mulher samaritana fez. Ela, na fonte, sai como fonte, vai dizer ao seu povo: encontrei alguém que disse tudo o que eu fiz. Ela se acusa publicamente do pecado, mas ela já se sabe redimida por Cristo. Tudo bem que o Evangelho não fala exatamente isso aqui é uma elucubração da minha parte, mas para dizer, esta mulher não tem medo de se tornar uma fonte que comunica, e uma fonte que jorra o quê? A água viva, e a água viva nós sabemos que é o Espírito Santo. Sobre isso falaremos no Pentecostes. Mas o caso é, a partir do momento em que nós somos iluminados por Cristo, também os desejos profundos do nosso coração nunca serão injustos. Serão portas que se abrem para o encontro com o Senhor, para este relacionamento com Cristo. É aquilo que nos permite conversar com Ele. Dá-me desta água. Dá-me desta água. Meu coração precisa desta água. Este pedido, este desejo é o pedido, o desejo que nasce no coração de cada um aqui nesta igreja hoje. E só em Cristo poderá ser realizado. Parece difícil meditar sobre isto, e é difícil mesmo, porque em geral nós queremos que as coisas funcionem segundo o nosso modo de pensar. E esquecemos que existe uma proposta que vai além do nosso modo de pensar. E a mulher da Samaria hoje nos ensina exatamente isto. Nos ensina a ter a consciência de dizer: Senhor, mutatis mutandis, não? Realiza este desejo do meu coração. Aqui hoje, você pode pedir ao Senhor o que você quiser. Senhor, realiza o desejo do meu coração. Você vai perceber que quando você pede isso, existe algo que vai muito mais profundo. Mas muito mais profundo. Porque Cristo está pronto para realizar o desejo do teu coração. E este desejo do teu coração não é um objeto em si, mas é uma relação. É a relação com o próprio Deus. Por isso, qualquer realidade da nossa vida é chamada a isto. É chamada a entrar dentro desta relação. E aí os nossos desejos, eles se tornam claros. E vamos perceber que não é uma injustiça. Os nossos desejos são dons que Deus nos dá. Capacidades para entrar dentro de um relacionamento com Ele e viver esta plenitude. Este desejo do seu coração, o Senhor solicita. Ele se coloca diante de você. Esse desejo do seu coração nas mãos de Cristo se torna uma fonte que jorra para a vida eterna. E esta fonte jorra para todos aqueles que estão ao seu redor. Peçamos a Maria Santíssima que nos ajude e que no dia de hoje, com coragem e sem nenhuma vergonha, coloquemos os desejos do nosso coração diante do Senhor, que nos solicita, mas digamos a Ele: dá-me desta água, para que eu não tenha mais sede. Que assim seja. Amém.